Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, quando a tempestade ruge com o seu feroz bramir, quando as nuvens se acumulam, raios mil a despedir, do trovão o som tremendo faz ouvir e com pavor. Mas por sobre a tempestade soa a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz animar que andam sós, e em ti sempre confiados, vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa, com fragor do vasto mar. Quando o mar vem mansamente sobre a areia se espraiar, quando a brisa sussurrante calmamente perpassar, soa a mística harmonia, ouve-se um feliz rumor. Desse coro docemente vem a tua voz, Senhor. Eis que ouvimos tua voz animar os que andam sós, e em ti sempre confiados, vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa, com fragor do vasto mar. Quando o coração aflito quer a dor ao mal fugir, e se agita e luta e ruge sem descanso e faz sentir, qual o som que se repete nas quebradas a rolar. Ao aflito e contristado tua voz vem consolar. Eis que ouvimos tua voz animar sempre confiados, vão por ti sempre a lutar, nesta vida tormentosa, com fragor no vasto mar. Domingo, dia 3 de janeiro de 2021. Mais um ano começa, mais um novo tempo se faz sobre nós, mais um período para caminharmos em vitórias, mais um período para enfrentarmos os desafios, para enfrentarmos as situações, para enfrentarmos aquilo que o dia a dia tem a nós reservado. Eu quero convidar você para ler comigo em 2 aos Coríntios, capítulo de número 12, primeiros 6 versículos. 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 ao verso 6. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios. As Escrituras dizem assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso
e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar e logo depois nós vamos para o intervalo com João Alexandre e o quarteto cantando um hino muito precioso, um hino que com certeza será de alento para esse nosso começo do ano. Deixa o Salvador te ajudar. Nosso Deus, mais um ano está começando em nossa vida, Pai. Sabemos que é uma continuidade simplesmente dos dias que o Senhor tem nos dado. Mas caminhamos, Senhor. Caminhamos para um novo período, para uma nova etapa, para um novo momento, onde pedimos do Senhor direção, pedimos do Senhor bênção, pedimos do Senhor forças para que esse ano, diante dos desafios dele, nós cheguemos ao final dele, se o Senhor nos der graça para isso, melhores do que terminamos o ano de 2020. Melhores, Senhor, no relacionamento contigo, melhores nos relacionamentos com as pessoas que estão à nossa volta. Melhores, mais amadurecidos, mais moldados e mais talhados pelo Senhor. Nosso Deus, nos abençoe e gratos te somos por um ano que passou e por um ano que começa. Nós oramos, Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, depois nós voltamos para o nosso estudo desta manhã. Choraste nas trevas, na solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Ao viver os dias vazios, sem saber o futuro que encontrarás, tu precisas da segurança e o consolo que só Cristo dá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te
te ajudar-te-á. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Oh, abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Amém. Deixa o Salvador te ajudar, deixa o Salvador te salvar. Seguramente os dias que nós temos passado têm sido dias difíceis, sim. Nós começamos um novo ano, estamos já em 2021, e toda virada do ano, sempre a palavra é de esperança, de expectativa. As saudações que fazemos entre nós sempre é de desejo de um ano de paz, de felicidade, de alegria e de realizações. Irmãos, as realizações, elas acontecerão em nossas vidas e não serão da forma como nós queremos, mas elas acontecerão se nós soubermos viver as situações, os desafios e as circunstâncias que virão sobre nós. Nós estamos num momento de insegurança, num momento de incerteza, e no primeiro dia do ano, quando nós ouvimos as notícias a respeito do que foi o final do ano e do que estava sendo o início de um novo ano, as mensagens não foram as mensagens das mais positivas. Nós vimos, em grande parte, reportagens sobre o avanço deste problema que já está sobre nós por mais de um ano. Irmãos, pensar na primeira semana desse ano, nesse início de ano, sobre o que pode nos dar segurança e esperança, não é pensar sobre não ter problemas. Porque o que mais recebemos até agora, à nossa volta, tem sido pedidos de oração em favor de pessoas que estão passando por lutas, em pessoas que estão internadas, pessoas que estão passando mal, pessoas que estão aguardando resultados de exames por causa da contaminação pelo coronavírus, pessoas que estão vivendo momentos de espera por trabalho. Irmãos, nós vemos por aí que o dia a dia, ele continua o mesmo, apesar do ano ter mudado, porque os desafios do último ano, eles acompanharam-nos no primeiro dia desse ano, no segundo e hoje, nesse terceiro dia. Eu quero continuar lendo o texto que li ainda há pouco, essas palavras do apóstolo Paulo, e ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo.
porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Meus irmãos, vamos falar sobre a experiência do apóstolo Paulo aqui e traçar dentro dela, dentro dessa experiência, também valores como aconteceu com esse apóstolo para a vida de cada um de nós. Não no que diz respeito às revelações, não no que diz respeito àquilo que ele experimentou, mas com relação à manifestação de Deus na vida deste homem. Vamos falar um pouquinho sobre a graça que basta a cada um de nós. O texto que nós temos, acabamos de ler, segundo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 7 a 10. E nós destacamos aqui a resposta de Deus ao apóstolo Paulo, quando Deus diz a ele: a minha graça te basta. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre essa graça que basta na vida do apóstolo Paulo, que bastou na vida dele, e essa graça que também deve ser aquela que tem que bastar na vida de cada um de nós. Primeiro, meus irmãos, é importante nós observarmos que não adianta fugirmos de uma realidade que está frente a frente conosco. As lutas, as dificuldades, as adversidades, elas não escolhem raça, elas não escolhem cor, elas não escolhem classe econômica, classe social, classe cultural. Ela não escolhe. As lutas, elas vêm sobre todas as pessoas, quer sejam ricas, pobres, quer sejam mais cultas, menos cultas, quer sejam pessoas mais estáveis ou instáveis na caminhada da sua própria vida. Então, nós observamos, primeiro, que as adversidades, elas estão presentes na experiência humana. Elas estão presentes dentro da nossa existência. Elas estão presentes dentro da nossa vida. Nós não desejamos adversidades. Nós não queremos dificuldades. Nós não queremos lutas. Nós não ficamos planejando passar por problemas. Nós não ficamos organizando situações para que enfrentemos lutas no nosso dia a dia. Pelo menos eu acredito que a maioria de nós não faz isso. Mas nós não temos como negar, meus irmãos, elas existem. Elas existem em nossas vidas, elas existem na vida de absolutamente todas as pessoas. Vamos lembrar o que nós já estudamos tantas e tantas vezes. O sofrimento, ele tem a sua origem no Éden. Ele começa lá. Ele vem como resultado da desobediência humana, como um castigo de Deus sobre nós. É assim que o sofrimento tem a sua origem. É assim, meus irmãos, que a origem do pecado, a origem do sofrimento se instala. Nós estamos vivendo um momento e um tempo, em nossa época, em que tem se atribuído a Satanás a origem do sofrimento dentro da vida que temos, dentro da vida humana. E tem havido muita proposta para que esses problemas sejam resolvidos, fazendo com que Satanás deixe de ocupar lugar na vida daqueles que estão passando por lutas naqueles momentos. Afirmações como essas que temos aqui: falta de fé, pecados ocultos, tendo a falta de fé, os pecados que estão escondidos, sendo a base do sofrimento que nós enfrentamos. Irmãos, tem sido esta forma de entender
a base para que pessoas tentem explicar as dificuldades que dia a dia nós enfrentamos. Se nós pensarmos dessa maneira, o que dizer desse homem que está em evidência no texto que nós acabamos de ler? Paulo estava num período de maturidade espiritual. O apóstolo Paulo estava vivendo, meus irmãos, um momento já mais amadurecido na sua relação de vida para com Deus. Ele já está caminhando para um ponto, indo para o final do seu ministério, que aqui ele conta as suas experiências, ele conta aqui das suas situações e circunstâncias de vidas. E aqui ele está defendendo o seu apostolado. Pessoas estavam colocando em dúvidas a sua autoridade apostólica. Estavam colocando em dúvidas a autenticidade do seu apostolado. E ele vem defender o seu apostolado, escrevendo e registrando as palavras que nós temos diante de nós. Se entendemos que as lutas e os sofrimentos, elas existem diante de nós por uma ação de Satanás, diante de uma falta de fé ou diante de pecados que estão ocultos em nós, nós olhamos para o apóstolo Paulo nesse momento da sua vida e nós deveríamos entender que ele deveria estar num ponto da sua vida em que as lutas não deveriam existir mais. Olha o que ele diz sobre a sua vida com Deus. Olha o que ele fala sobre o sofrimento que veio sobre a sua vida enquanto ele defendia aqui a autenticidade e a autoridade apostólica que ele recebeu diretamente da pessoa do Senhor Jesus. Vamos dar uma olhada nesse texto. 2 Coríntios 11, do verso 22 ao verso 27. Diz assim a palavra de Deus: são hebreus? Também sou, também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Meus irmãos, nós olhamos para o apóstolo Paulo e se nós tentarmos entender as lutas, os sofrimentos, à luz do que muito tem se ensinado no nosso tempo, atribuindo ao pecado e atribuindo à falta de fé as situações que nós temos contrárias ao que nós desejamos no dia a dia, irmãos, nós com certeza nós teremos dificuldades para explicar as palavras do apóstolo Paulo aqui. Nós observamos o seguinte, que além dos exemplos que encontramos na Bíblia, quando vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando nós observamos homens como Elias, que enfrentou lutas, enfrentou dificuldades, nós temos pessoas próximas de nós
que estão vivendo uma vida com o Senhor de intimidade, uma vida de integridade, não de perfeição, ela não existe, mas que passam por dificuldades também. E nós temos uma pessoa de maneira muito especial, João Calvino. Em 1564, Calvino escreveu uma carta destinada aos médicos que estavam cuidando dele, que enviaram a ele indicações, recomendações, receitas médicas. E ele escreve a esses médicos. E eu quero fazer com vocês a leitura de uma parte desta carta que ele escreve a esses médicos. Aqui nesse livro, né, Cartas de João Calvino, que foi editado pela nossa editora, Cultura Cristã, celebrando os 500 anos do nascimento de João Calvino, temos o seguinte registro. Para os médicos de Montpellier, Genebra, 8 de fevereiro de 1564. Começar aqui nessa parte que diz assim: além disso, não me disponho de outros meios para vos testemunhar da minha gratidão, senão o de vos recomendar que, por vossa vez, recolhais de meus escritos aquilo que possa vos propiciar remédio espiritual. 20 anos atrás, experimentei os mesmos serviços afáveis dos eminentes médicos parisienses, Ácatos, Tagante e Galóis. Mas, naquela época, eu não estava atacado com as dores da artrite, nada sabia da pedra ou do cálculo renal, não era atormentado pelas dores da cólica, nem afligido com hemorroidas, nem ameaçado com a expectoração de sangue. Presentemente, todos estes achaques assaltam-me como se fossem uma tropa. Logo que me recuperei de acessos de calafrio de uma febre quartã, fui tomado por dores severas e agudas nas panturrilhas, que, depois de aliviadas parcialmente, retornaram uma segunda e terceira vez, degenerando, finalmente, numa doença das minhas articulações que se estendia dos pés aos joelhos. Uma úlcera nas veias das hemorroidas causou-me longos e excruciantes sofrimentos. E os escarídeos intestinais sujeitaram-me a comichões dolorosas. Embora esteja agora aliviado desta doença vermicular, logo depois, durante o último verão, tive um ataque de nefrite. Como não conseguia suportar o sacolejar do cavalo, fui levado para o campo numa liteira. Ao retornar, quis fazer parte da jornada a pé. Mal havia caminhado 1 milha e me vi obrigado a repousar em consequência da lassidão renal. E depois, para minha surpresa, descobri que verti sangue em vez de urina. Logo que cheguei em casa, fiquei de cama. A nefrite me causou dores terríveis, das quais só consegui alívio parcial com a aplicação de remédios. Finalmente, não sem as mais dolorosas contorções, expeli um cálculo que, em certa medida, aliviou meus sofrimentos, mas era tal seu tamanho que lacerou o canal urinário, seguindo-se copioso derramamento de sangue. Esta hemorragia só pôde ser estancada com uma injeção de leite com uma seringa. Depois desse, expeli vários outros, e a dormência dos rins é sintoma suficiente de que ainda há neles resquícios de cálculo úrico. É uma coisa venturosa, porém, que essas partículas diminutas ou de tamanho moderado continuem a ser expelidas. Meu estilo de vida sedentário, ao qual estou condenado por causa da gota em meus pés, impede toda a esperança de cura. Também estou impedido de me exercitar andando a cavalo
por causa de minhas hemorroidas. Acrescente-se às minhas outras queixas que toda alimentação que tomo, digerida imperfeitamente, converte-se em muco que, em razão da densidade, gruda-se como cola no meu estômago. Não estou sobrecarregando a vossa paciência impensadamente, dando-vos trabalho dobrado como recompensa pela vossa gentileza anterior, não vos consultando de verdade, mas dando-vos o incômodo de lerem as minhas queixas inúteis. Adeus, consumadíssimos senhores, a quem sinceramente reverencio. Que o Senhor sempre vos dirija pelo seu Espírito, sustentando-vos pelo seu poder e enriquecendo-vos mais e mais com os seus dons. Quando nós olhamos um pouco para a vida de João Calvino, parece que ele era um homem sem problemas, sem dificuldades, sem lutas. Um homem que escreveu tudo aquilo que ele escreveu num tempo tão curto de vida. Mas era um homem, meus irmãos, que estava sofrendo profundamente com a sua saúde. Sofrendo profundamente com a sua vida. Um homem que sofreu pelas suas convicções, sendo expulso da cidade de Genebra. Depois ele é convidado a voltar. Mas ele sofre, e não temos indício de que isso aconteceu por falta de fé, ou que tenha acontecido porque ele ocultava pecado em seu coração e Deus o estava disciplinando por isso, ou então Satanás estava aproveitando essa brecha para entrar na vida dele e causar esse sofrimento. O sofrimento, ele tem origem na ação de Deus nos disciplinando. E desta forma, nós estamos debaixo desse juízo. Vamos lembrar que depois daquele momento no Jardim do Éden, o sofrimento ele passou a fazer parte da existência de cada um de nós, da existência das pessoas, da existência de todos os seres humanos. Segundo, qual é, então, o propósito e a origem das adversidades, das lutas e dos sofrimentos? Quando nós nos defrontamos com as adversidades e os sofrimentos que vêm sobre nós, uma tendência que temos é de tentarmos encontrar a causa para o sofrimento, um motivo para a luta que estamos enfrentando. E, indubitavelmente, não é? Nós temos uma tendência muito grande de tentar encontrar o culpado. Nós queremos um culpado, nós queremos alguém para colocarmos a culpa sobre ele, das lutas que nós estamos enfrentando. Mas, irmãos, a tendência tem sido ou atribuir a Satanás ou atribuir a nós, porque nós não temos fé suficiente para não enfrentar essas dificuldades. O apóstolo Pedro, né, quando ele escreve aquelas 5 províncias romanas que estavam passando por dificuldades, por lutas, estavam passando por perseguições, ele fala sobre o sofrimento. E ele mostra que o sofrimento ele pode acontecer em 2 situações na nossa vida. Uma delas, ele pode acontecer por estarmos vivendo com Deus, ou pode acontecer ao contrário, por não estarmos vivendo uma relação com o Senhor e este viver de uma relação que não é boa com Deus, trazer sobre nós, então, lutas, sofrimentos e dificuldades. Pedro afirma que o sofrimento por fidelidade a Deus, ele se torna um bom testemunho. Ao contrário, né, daquilo que vai acontecer se isso não se consumar. Né? Hebreus 11, na chamada Galeria dos Heróis da Fé, destaca a vida daqueles homens e daquelas mulheres. E nós observamos que ali o autor aos Hebreus
Ele não está falando sobre pecado ou falta de fé, ele não está tratando da vida dos heróis da fé, das lutas que enfrentaram, atrelando essas lutas à falta de confiança em Deus, ou então por estarem vivendo uma vida desregrada. Lembre de uma coisa: nenhum desses heróis da fé que encontramos lá, eles foram pessoas absolutamente perfeitas. Olhamos a vida de cada um deles e vemos que eles tiveram uma vida como a nossa. Assim como aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, assim como aconteceu com Pedro, assim como aconteceu com os outros apóstolos, assim como acontece com qualquer um dos filhos de Deus que em todo o tempo existiram. Aqueles mártires que são tão lembrados por terem sido mortos por causa da sua fé, meus irmãos, todos eles foram pessoas que viveram um testemunho positivo de fé, mas que eram pessoas normais, como somos cada um de nós. Vamos dar uma olhada nesse texto da palavra de Deus, que fala sobre os chamados heróis da fé. Vejam só. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, mas aceitando seu resgate. Estou recomeçando aqui. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Não foi diferente com a vida do apóstolo Paulo. Nós olhamos esses homens que estão aqui na galeria dos heróis da fé, homens e mulheres, nós observamos, meus irmãos, a maneira como eles viveram. Passaram por lutas, por dificuldades, passaram por uma série de problemas. Isso não foi diferente quando se trata do apóstolo Paulo. O texto que nós lemos fala de um espinho na carne. Esse espinho na carne, volto a frisar, não tem nada a ver com a falta de fé, não tem nada a ver com o pecado. O propósito que havia na vida do apóstolo Paulo era outro. Deus estava trabalhando na vida desse homem para firmar nele a humildade que ele precisaria ter, porque ele viu coisas maravilhosas que poderiam fazer com que o seu coração se tornasse um coração orgulhoso, soberbo, e isto, com certeza, tiraria dele muito do favor do Deus Todo-Poderoso. Paulo havia recebido uma revelação que ele diz não é lícito referir aos homens. O espinho na carne tinha propósito bem claro e bem específico na vida dele. E ele mesmo diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Meus irmãos, tem havido discussão sobre isso, né? O que era o espinho, o que não era o espinho. E tem se frisado muito
a relação desse espinho, tentar descobrir o que era. Qual era esse mensageiro de Satanás? A ação que houve? E muitas pessoas têm se firmado nisso e têm se esquecido do propósito para o qual esse espinho fora colocado na vida desse homem de Deus, na vida deste que chegou ao ponto da sua vida de dizer: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, Deus, ele é Senhor sobre as adversidades. Nós não podemos perder isso de vista em momento algum, em tempo nenhum. Essa discussão sobre espinho na carne tem escurecido um pouco, ou até em muitos casos muito, ou na mensagem de muitas pessoas, apagado o verdadeiro propósito da existência desse espinho. Irmãos, quando se diz que ele é um mensageiro de Satanás, nós temos visto uma tendência por parte de algumas pessoas de afirmar que Satanás ele é o responsável direto por aquele espinho e que Deus não teve absolutamente nada a ver com isso. Na autonomia de Satanás está o sofrimento que o apóstolo Paulo enfrenta. Deus está absolutamente distante, porque sofrimento não pode ter procedência em Deus. Isso tem a ver, meus irmãos, com esse pensamento que há em nosso tempo. Uma luta entre o bem e o mal, uma luta entre Deus e Satanás, uma luta entre as forças do bem e as forças do mal. Nós temos observado isso e temos visto que há um tremendo engano. Tem-se afirmado que nessa luta entre bem e mal, tudo aquilo que é bem procede de Deus, tudo aquilo que é mal procede de Satanás. Satanás é o autor, Satanás é o causador do mal, e isso tem se afirmado que é desde o início e que Deus é aquele causador do bem. E nós observamos isso dentro da cultura religiosa que há, não apenas em um ou outro lugar, mas faz parte da cultura religiosa de um tempo em que nós estamos herdando. Talvez vocês se lembrem dos desenhinhos animados. Hoje já mudou bastante, né? Na minha época de criança, de adolescente, de moço, os desenhinhos eram do Tom e Jerry, era Piu Piu e Frajola, era desenho do Pato Donald, né, do Tio Patinhas, e ali muitas vezes nós encontramos esta ideia. Aquela hora em que, por exemplo, o Frajola queria sempre, a vontade dele era engolir aquele canarinho, né, o Piu Piu. E muitos momentos aparecia a consciência, né, do Frajola, e a sua consciência era composta por um Frajolinha de santinho e a outra imagem, outro Frajolinha de um demôniozinho. E ali era o bem e o mal, o bem dizendo não faça, o mal dizendo faça. E assim também acontecia com o Tom e o Jerry, assim também acontecia com o Pato Donald, que tinha lá o Pato Donald defendendo o lado bom, divino, e o Pato Donald defendendo o lado mal, demoníaco. Essa dualidade, ela é presente no nosso tempo de forma tão expressiva que nós encontramos pessoas, até mesmo dentro do povo de Deus, afirmando que nós devemos orar para atrair forças positivas sobre pessoas que estão doentes, para que essas forças positivas tragam cura. Irmãos, é uma mistura enorme, tremenda, e uma falta de um conhecimento das Escrituras sem precedente.
O Deus que é pessoal se torna impessoal. E se ora buscando força que emana de Deus para resolver problemas. E quantos são os momentos em que pessoas afirmam que não é para pessoas negativas estarem próximas de pessoas doentes para não atrair forças negativas e ela não piorar. É para pessoas com bom pensamento, com bons sentimentos, pessoas que tenham bons valores, porque isso atrai coisas boas. Estamos falando de um Deus pessoal e não do impessoal de força boa ou má que rege o universo. Meus irmãos, estamos falando de um Deus que é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas. Um Deus que é Senhor do bem e do mal, podemos afirmar desta maneira. Martim Lutero ele disse uma coisa muito interessante na sua época. Quando se falava a respeito e se discutiu muito na época a questão e as lutas que está enfrentando, essa afirmação procedeu dele. Até o diabo é o diabo de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. E nós vemos isso aqui no texto que temos de 2 Coríntios 12. Uma coisa que é importante, isso não significa que o diabo é um fantoche nas mãos de Deus e que, desta forma, ele não tem responsabilidade sobre aquilo que ele faz. Não é nada disso, ele tem total responsabilidade. Satanás, ele é enganador, ele é acusador, ele é tentador do povo de Deus. E isso as Escrituras nos mostram. E ele tem responsabilidade sobre o engano, sobre as acusações que ele faz o tempo inteiro contra o povo de Deus, sobre as tentações que ele exerce sobre os filhos do Senhor. Não significa que ele é um fantochão nas mãos de Deus, não. Ele é responsável por tudo aquilo que ele realiza. E nós observamos que o próprio Deus, ele opera através do mal na vida dos seus filhos, nas nossas próprias vidas. Olhem em Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Nós não podemos afirmar que o mal foi criado por Deus e que o mal foi colocado no mundo por Deus para ser o mal. Nós não entendemos que Deus seja o autor do mal. Nós somos autores daquilo que é ruim no que diz respeito à escolha que fizemos. Deus é aquele que estabelece o juízo. Deus é aquele que dá liberdade para que as ações ruins aconteçam. O que nós encontramos em Isaías denota para nós o senhorio de Deus sobre todas as coisas, sobre o bem, sobre o mal, sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações. Consciente que aquilo que estava acontecendo com ele, o apóstolo Paulo, ele afirma no texto que estava sobre ele um mensageiro de Satanás, ele deixa claro isso, a ação era Satanás, mas também que havia sobre Satanás a ação de Deus, que era uma ação de senhorio sobre a sua própria vida. Não era Satanás o senhor da situação, absolutamente. E olha como é interessante, nós observamos que a ação desse espírito era uma ação positiva na vida de Paulo e não negativa. Se as Escrituras nos afirmam que Satanás ele é o tentador, ele tenta com o objetivo e a intenção de derrubar, nós observamos aqui que ele está fazendo o que está fazendo
para melhorar a vida do apóstolo Paulo no relacionamento com Deus. Irmãos, ele é um instrumento nas mãos de Deus para operar através daquilo que é entendido como sofrimento, para operar, para ser o instrumento para que Deus opere transformação na vida daquele homem que foi um homem por ele escolhido. Olha o texto de os versos 8 e 9 de 2 aos Coríntios. Ele diz: por causa disto, pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, muito mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É interessante nós observarmos isso. Paulo, ele mostra claramente que ele sabia que por trás de toda aquela situação estava o Deus Todo-Poderoso agindo para que a sua vida fosse uma vida aprimorada, melhorada e trabalhada dentro dos propósitos que Deus havia estabelecido. Irmãos, isso é rico nós observarmos. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo fala sobre isso no capítulo 12, verso 2 de Romanos. Para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus nunca vai deixar de estar na pauta de Deus, dentro da vida de cada um de nós, no seu ato soberano. Absolutamente em momento nenhum, nunca. E um último aspecto, né? Nós precisamos entender que a adversidade ela tem um caráter pedagógico. Entender que a adversidade ela está pronta como uma grande professora para nos ensinar dentro da vida que precisamos ter com o nosso Deus. Para quem está passando pelo sofrimento, meus irmãos, ele nunca vai ser pequeno. Às vezes, na tentativa de consolar as pessoas que estão sofrendo, nós tendemos a minimizar o sofrimento. Nunca nos esqueçamos que para aquele que está passando pelo sofrimento, ele nunca será pequeno. Pode ser para ele, naquele momento, a maior luta que ele está enfrentando na vida. Então é importante nós sabermos disso. E uma luta, ela nunca deixará de ser intensa na vida daquele que a está vivendo. E o sofrimento, meus irmãos, ele nunca deve ser minimizado. Ele nunca deve ser maximizado também. Ele deve ser visto dentro da realidade que ele é na vida de cada um de nós, como pessoas que nós somos. Nós, em detrimento de um ensino meio extravagante sobre a fé, nós temos tentado parecer mais fortes do que realmente somos. E nós não precisamos disso. Nós somos pessoas limitadas. Nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos. As lágrimas fazem parte da nossa vida. Momentos de chegar a Deus e dizer, não tenho mais força, é natural para nós. Irmãos, não há supercrentes. Eles não existem. A teologia da prosperidade, esse ensino firmado aí com a confissão positiva, esses ensinos, eles têm causado um terrível prejuízo para a vida dos filhos de Deus que têm dado ouvidos a eles. Irmãos, os supercrentes, se você tiver muita fé, você nunca será
abalado em sua vida. Onde é que há essa superfé? Onde é que ela existe de fato? Numa tentativa de fazermos transparecer que somos mais fortes do que o próprio Deus nos fez? Lembra o que Paulo disse: quando sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em mim nos momentos de fraqueza. Ele enfrentou momentos de fraqueza. Ele enfrentou momentos de angústia. Ele enfrentou momentos de lágrimas. Ele enfrentou momentos terríveis. E ele reconheceu diante de Deus e aprendeu. Ele foi ensinado, e o sofrimento o ensinou a viver a sua vida com humildade diante do Senhor, demonstrando que a sua confiança em Deus, ela precisou ser aprimorada dia a dia. Não porque agora houvesse nele uma supervalorização da sua fé, mas porque ele reconhecia o tamanho da sua própria fraqueza. Para Paulo, não tenha dúvida que foi grande aquele sofrimento que ele enfrentou. Ele pede 3 vezes a Deus que o livre daquele sofrimento. Não foi uma única vez. Ele pede uma vez, ele pede 2, ele pede 3 vezes. Ele está sofrendo muito e ele chega diante de Deus e ele suplica a Deus que o livre do sofrimento que estava sobre ele. E é muito interessante nós fazermos um paralelo entre o apóstolo Paulo e Jesus lá no jardim do Getsêmani, pouco antes de ser entregue ali por Judas, de ser levado à cruz e de morrer. Jesus ali está num momento de angústia, num momento de grande sofrimento e grande aflição. E vejam, Paulo diz: Senhor, tira de mim esse espinho. Jesus diz: Pai, passa de mim esse cálice. Observem, meus irmãos, a semelhança que há entre as palavras de Paulo e as palavras de Jesus. Os dois pedem que fosse livrado cada um deles do sofrimento que estavam enfrentando. No caso de Jesus, iria enfrentar. Mas observem que ambos estão como pessoas sujeitos ao que Deus estava a realizar através da vida de cada um. Através, meus irmãos, do sofrimento, o apóstolo Paulo ele teve a grande oportunidade de considerar na sua vida a graça de Deus como suficiente. E não apenas em uma área, mas em todas as áreas da sua própria vida, em todas as áreas do seu próprio ser, em todas as áreas da sua própria pessoa. Porque, meus irmãos, o que é importante para nós é que Deus, aquele que permite a dor, é o que traz o remédio para curar essa dor que está se enfrentando, que estamos enfrentando, que estamos vivendo. No caso de Paulo, Deus estava ensinando a humildade. Deus não queria de Paulo a soberba sobre a sua vida. Deus diz que ele resiste aos soberbos, mas dá graça, meus irmãos, aos humildes. Paulo precisava experimentar isso. E nós observamos Paulo se sujeitando a aprender o que Deus estava a lhe ensinar. Paulo entende o motivo do espinho na sua vida. Ele pede para ser tirado e quando ele entende isso, ele já não está mais preocupado com o espinho. E ele sabe que o espinho está ali para melhorar a sua vida e o seu relacionamento com Deus.
O espinho que produzia dor, agora, veja como muda, traz profundo contentamento ao coração de Paulo pela sua relação com o Deus Todo-Poderoso. Ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Caminhando para encerrar, meus irmãos, prestemos atenção nesses 3 aspectos. Primeiro, se os espinhos estão nos incomodando, é porque há razão para que ele exista em nossa vida. Razão de Deus. Mesmo que, como Paulo afirma, seja um instrumento de Satanás para nos esbofetear. Se existe o espinho, é porque Deus está trabalhando em nossa vida. Se os espinhos nos incomodam, meus irmãos, é porque é importante esse espinho na nossa vida naquele momento. Segundo, procure saber diante de Deus o que Ele está querendo trazer como mudança na própria vida de cada um de nós, na sua própria vida em relação para com Ele. Irmão, minha irmã, se o espinho existe, é porque ele é necessário. Se ele é necessário, comece a perguntar a você mesmo o que é que Deus está te ensinando com esse espinho. E o quanto você precisa trabalhar certas áreas da sua própria vida para que você não se ensoberbeça ou para que outras áreas da sua vida sejam desenvolvidas. Deus, ele opera sobre nós desta maneira. Ele está trabalhando, ele está tratando, ele está cuidando do nosso coração. Depois, meus irmãos, nós não teremos o final da luta como nós queremos que ela aconteça. Não vai ser assim. Agora, uma coisa é importante. Deus não vai deixar de nos dar exatamente o que precisamos para passar por elas, para enfrentá-las e para sairmos lá na frente vitoriosos em cada um. A graça que basta a nossa vida, nós a encontramos na pessoa de Jesus Cristo. E é importante nós nos lembrarmos disso. É importante nós sabermos que Deus, ele continua trabalhando em nós e que ele quer nos ensinar. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. E nós temos que aprender. E o único que pode nos ensinar é Deus. E ele nos ensina através dessa graça que nos basta na pessoa de Cristo Jesus. Que ele abençoe a sua vida. E não se esqueça, o que basta a cada um de nós, acima de tudo, é a graça de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus, depois nós voltamos para encerrar o nosso estudo desta manhã.
Quero abraçar a todos vocês que estão aniversariando nesse mês de janeiro, nesse início de ano. Deus abençoe, Deus renove a sua vida em graça, sabedoria e cuidado. Nós vamos orar e depois, recebam essa homenagem cantada que estaremos fazendo a cada um de vocês. Nosso Deus, o Senhor tem nos ensinado, Pai, que as situações e circunstâncias são o trabalhar do Senhor em nossa vida, na vida dos teus filhos. E o Senhor quer melhorar-nos diante do Senhor, porque não há outra forma boa de viver que não seja sendo aprimorados diante do Senhor, sendo aprimorados na tua presença, tornando-nos mais parecidos dia a dia com a pessoa de Cristo Jesus. Agradecemos por isso e pedimos, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre todos aqueles que durante esse mês de janeiro estarão aniversariando. Dê graça a cada um, a Deus, e alegria renovada no coração e sempre muita gratidão, reconhecendo, Pai, que o Senhor, de maneira muito especial, está sustentando a vida de cada um. Obrigado, Pai. Cuide dos nossos irmãos que estão internados. Renove, Pai, sobre eles graça sobre graça e dê melhora, Senhor, sobre a sua saúde. Abençoe-os. E junto deles a família, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Deus em Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Receba a nossa homenagem e o nosso abraço, mesmo que de longe, já que não vamos poder, nesse dia, nessa manhã, abraçar a cada um de vocês e na sequência do mês também não. Que Deus os renove em cuidado. Queremos dedicar essa música a você, aniversariante de hoje. Deus te abençoe. Parabéns pra você, parabéns pra você. Hoje está fazendo mais um ano que você está vivendo. Hoje é seu aniversário, é motivo de alegria. Nós também regozijamos. Deus foi bom para você. Hoje, relembrando o ano findo, muitas coisas vêm à mente. Não foi sempre um mar de rosas, houve lutas, nós sabemos, também pranto e até tristeza.
fez para te provar. Ele nunca te desamparou, mesmo quando a vida não lhe sorriu. Mas o importante, Deus se fez presente nesse ano que você viveu. Nós estamos aqui, juntos para pedir, numa só voz a Deus, isso para você. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, no novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. As tempestades da vida são inevitáveis. Chegam para ricos e pobres, doutores e analfabetos. As tempestades da vida são inesperadas. Elas chegam sem aviso prévio. E muitas vezes põem a nossa vida de ponta cabeça. As tempestades da vida são muitas vezes inadministráveis. Não conseguimos lidar com elas, nem administrá-las. Mas as tempestades da vida são também pedagógicas. Se Deus nos permite passar por uma tempestade, não é para nos destruir, mas para fortalecer as musculaturas da nossa alma, para nos dar uma experiência mais profunda com Ele.